No meio disso tudo, né, na época de Stonewall também, existiam grupos que atuavam, ou mesmo os que surgiram depois, e que tinham perspectiva socialista, que não é não tem uma compreensão de socialismo exatamente como nós temos, mas que entendiam essa necessidade de fazer uma revolução como forma de libertar as LGBTIs, né? E eu gostaria muito que você pudesse contar um pouco dessa história. Nós tivemos, né, a Gay Liberation Front, né, que foi uma organização que se fundou logo após Stonewall, que carregava uma perspectiva radical de crítica ao sistema capitalista, muito fruto também não só do setor LGBT sofrendo as mazelas do desemprego, da informalidade, da violência do Estado, mas também, como o Wilson já pontuou, né, da grande efervescência das convicções políticas que saíam daquele período, né? Afinal, a década de 60, início de 70, estava tendo revoltas no mundo inteiro, movimento negro, a questão da guerra do Vietnã, a luta da classe trabalhadora na França, em vários outros países, as revoltas imensas na África, né? O Wilson já citou, tudo isso efervescia o mundo, criava grandes levantes, grandes revoltas, e o movimento LGBT ele foi carregado dessa radicalidade também, formando essa organização. Futuramente, né, essa organização foi se fracionando, justamente porque as LGBTs, as ideologias reformistas, né, foram penetrando essa organização e aos poucos a destruindo, né? Então mas tem um fator, ao meu ver, também junto. E aí entra num segundo tema. Essas Uhum. organizações, elas também perderam a radicalidade, porque a Terceira Internacional Comunista, ela acabou traindo as revoluções proletárias, e não só isso, ela acabou criando uma concepção de que pessoas LGBTs eram doenças, eram pequenos burgueses, eram degenerações capitalistas, né? Isso acontece quando se coloca no Código Penal de 1934 na União Soviética, né, de que pessoas LGBT são degenerações burguesas, né, muito por causa da influência de Stalin em todas as coligações com setores mais conservadores da sociedade russa que ele tinha, né, que ainda, inclusive, alguns até apoiavam o czarismo antes. Então, a burocratização da União Soviética orientou os partidos comunistas mundiais a adotar essa mesma linha, que era quase a mesma linha que a burguesia tradicional imperialista adotava em relação às pessoas LGBTs. E isso deu todas as possibilidades para que a direção do movimento fosse cooptada pela burguesia imperialista, que é o que se transformou nas paradas hoje. É como nós marxistas dissemos, né? Onde não há direção, quem dirige é a burguesia. A partir do momento que a Terceira Internacional abdicou de organizar as LGBTs trabalhadoras, tratando elas como doença, quem ganhou a direção do movimento LGBT foi a burguesia. Então, de uma certa forma, todo o processo de burocratização da União Soviética tem uma corresponsabilidade, inclusive, da maneira como o movimento, que começou bastante radical após a revolta de Stonewall, foi se tornando cada vez mais reformista ou, inclusive, serviçal do mercado, né? Porém, também é importante ressaltar que essa não é a verdadeira tradição da Revolução Russa. A Revolução Russa, no seu início, teve a participação de muitas LGBTs lutando no Exército Vermelho, né? O Wilson conhece bastante a história dos homens trans dentro do Exército Vermelho, citado pela autora Sherry Wolfe, né? Que estiveram dentro do Exército e tinham seu nome social reconhecido dentro do Exército e podiam usar as vestes masculinas da maneira como bem queriam. Isso há 100 anos atrás, em uma sociedade que estava a recém superando o czarismo e construindo o poder da classe trabalhadora, tomando os meios de produção, né? Então, a Revolução Russa, ela carrega um legado de muitas LGBTs que lutaram, que estiveram dentro dos soviets, que são os conselhos deliberativos, né, cujo Stalin dissolveu. Não é à toa que é logo quando o soviet se dissolve, né,
que não só a burocratização começa, mas começa essa visão patologizante das pessoas LGBTs dentro dos comunistas, né? Vou ressaltar uns últimos pontos, né? No livro O Estado, a Mulher e a Revolução, da Wade Goldman, né, fica bem nítido a luta pela libertação sexual na Rússia, né? A Sheryl Wolf resgata bastante da luta das LGBTs na Rússia, citando os homens trans no Exército Vermelho. E nós temos também um soviet, né, que não é bem um soviet, mas funcionava como um soviet, que era o Departamento de Mulheres do Partido Bolchevique Zenotdel, que fazia todas essas discussões, né? Então, a burocratização stalinista, ela levou ao reformismo do movimento e ela arrancou por completo a conquista das pessoas LGBTs na Revolução Russa. Muito importante destacar isso. Sim, sem dúvida. E, Wilson, é o seguinte, apesar não, é completamente diferente da teoria de Lenin e da concepção bolchevique, né? Nós sabemos que a ex-União Soviética e seus países, né, lá, satélites lá no leste europeu, e mesmo aqui Cuba, na América Latina, entraram para a história pelas terríveis práticas contra as LGBTIs. Aliás, mesmo depois da restauração do capitalismo nestes países, alguns deles continuam dentre os mais LGBT-fóbicos. O que transformou esses, esses países em, em países tão preconceituosos Legal. contra as pessoas LGBTs? Então, eu estou escutando com uma certa dificuldade, mas legal, vamos lá. A Nicaia já pegou a essência da coisa. É só querer lembrar que em 22, ainda antes do processo stalinista, foi baixado um decreto pelo Partido Bolchevique que dizia literalmente o seguinte: o Estado não mete a mão nos temas da sexualidade, contanto que as relações não impliquem em violência, em crime, assim por diante. No resto, cada um faz o que bem entender. Os arranjos familiares, inclusive, começaram, segundo a Krupskaya, a companhia do Lenin, existiam famílias de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, havia essa coisa toda que a Krupskaya disse em relação à liberdade para as trans, houve operações de redesignação sexual para pessoas trans, algo que até hoje é proibido em vários países capitalistas. Havia todo um processo de libertação de fato. O problema, além dos problemas que a Nicaia já colocou em relação à destruição dos soviets, que é fundamental, porque os soviets representavam exatamente a diversidade da classe trabalhadora, da população, que podia decidir sobre seus próprios destinos, eu queria ressaltar que, além disso, as tradições há uma coisa concreta: as tradições do stalinismo na União Soviética implicaram em mortes, em diversas mortes. Gente mandada para a Sibéria por ser LGBTI, gente expulsa do país, gente morta, torturada, concretamente. E pior, eles levaram isso para todos os países satélites da União Soviética no período em que as revoluções aconteceram já sob as garras do stalinismo. Não é um acaso, por exemplo, que hoje alguns dos países mais LGBTI-fóbicos do mundo sejam países onde já foi restaurado o capitalismo, mas eles carregam as tradições da burocracia stalinista, como a Rússia de Putin, como a Polônia, como a Polônia criou áreas não gays. Você não pode ter nenhuma expressão de homossexualidade, transexualidade, bissexualidade ou qualquer coisa. A Hungria, que tem uma legislação super em relação a isso, e mesmo Cuba. Cuba, recentemente, aprovou uma série de leis que, a priori, concedem direitos às LGBTIs, mas no período logo imediatamente posterior à Revolução Cubana, nós temos vários exemplos, inclusive gente famosa como Reinaldo Arenas, um poeta cubano que foi revolucionário, pegou em armas, participou das escolas revolucionárias na juventude e foi preso e teve que fugir do país para gay. Por que acontecia isso? Porque eles eram mandados para campos de concentração, que eram uns campos que tinham o nome de serviço militar para a população, mas eram campos de concentração, as pessoas eram presas. Então, e agora, recentemente, Cuba aprovou uma série de legislação e depois de muita luta, mas mesmo assim tem muita gente presa, tem muita LGBTI, principalmente trans,
presas principalmente por terem participado de protestos recentes contra o regime, lutando para que, de fato, Cuba, que também já passa por um processo de restauração capitalista há muito tempo, retome o rumo da revolução. Então, isso tudo criou consequências. Inclusive, para finalizar, uma que me irrita particularmente é o chamado neo-stalinismo. A gente vê hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gente ligada a correntes stalinistas, os chamados partidos comunistas e suas várias derivações, que se dizem aliados de primeira linha dos Unidos, quando, na verdade, isso não aconteceu. Não aconteceu em relação a LGBTI, não aconteceu em relação a negros, não aconteceu em relação a mulheres. Em todos esses campos, e isso que a Nicária está falando, em todos esses setores, foi exatamente a percepção da traição do stalinismo em relação às lutas pela libertação que fizeram com que setores, desde o princípio, se afastassem do comunismo. E aí, depois a Nicária pode falar mais sobre isso, que ela entende bastante, dá origem, inclusive, às chamadas teorias pós-modernas identitárias, que negam completamente a existência de um corte de classe na sociedade. Por quê? Porque eles viam no comunismo, no chamado comunismo real, que era o stalinismo, um inimigo e não um aliado. E isso causou danos muito profundos à nossa luta. Certo? Então, hoje, depois a gente vai falar um pouquinho aí, já tem perguntas em relação a isso, sobre os reformistas, sobre o governo Lula-Alckmin, sobre a ultradireita, que são temas fundamentais para a gente pensar hoje, mas nós temos que combater também, por dentro das nossas lutas, essas concepções equivocadas que marcaram a nossa história e desviaram nossas lutas. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, Micaia, você, como o Wilson já falou, é uma estudiosa, né, dessas teorias, como uma mulher trans e marxista, como é que você vê as ideias, né, do empoderamento individual, do identitarismo, da cidadania de mercado e etc. E ainda, né, voltando um pouco também ao tema anterior, o que é que você acha da postura dos neo-stalinistas que aparece sobre tipo uma amnésia que está, né, como se tivesse uma amnésia político-teórica e hoje se diz aliado de primeira linha da luta contra as opressões. Eles mudaram, né, a compreensão? Bom, se a gente for... o neo-stalinismo, ele é um fenômeno difícil assim, de se decifrar, porque está conectado com conjuntura política mundial, está conectado, evidentemente, com os efeitos da crise nessa conjuntura, mas falando assim, dessa amnésia, né? Eu percebo que hoje existe uma direção neo-stalinista que eu considero, nos piores termos mesmo, canalha, né? Que finge amnésia para dizer que apoia a luta das pessoas LGBTs, mas existem muitos jovens, né, que acabam sendo enganados e convencidos de fato de que a Terceira Internacional, de que Stalin e outras lideranças como Mao Zedong ou Fidel Castro, né, estavam ao lado da luta das opressões. Só que não estavam. E muitos jovens acabam levando em consideração, digamos assim, o que essas direções falam, né? Sem estudar as polêmicas da Terceira Internacional, sem conhecer nada da Quarta Internacional. Então, eu percebo que esse fenômeno neo-stalinista ele é feito com muita base em não informar os jovens sobre o que de fato aconteceu no passado. E eu vou dar um exemplo que me deixou muito irritada, me deixou muito perturbada, porque, assim, a nossa organização, a Liga Internacional dos Trabalhadores, ela fez uma campanha muito forte pela libertação dos presos em Cuba, né, quando eles se mobilizaram contra o governo cubano recentemente. E nós tivemos uma mulher trans que foi presa em Cuba, que é a Brenda Dias, né? E a Brenda Dias, ela não só foi presa em Cuba, mas um amigo meu cubano, né, me informou que até foi negado um advogado público para ela. Que o Estado cubano ele providencia, né, advogados públicos para os presos políticos e para ela foi negado, né? Ela foi presa numa prisão masculina, né? E sabe-se lá o que está acontecendo com ela lá, se possivelmente está passando por vários estupros. E recentemente Cuba aprovou, né, um novo Código da Família que pensa toda a população LGBT. E um desses grandes youtubers, né, o stalinista, o Ian Neves, né, fez um vídeo
dizendo quão incrível o Estado cubano e o governo cubano eram por ter aprovado esse novo código. E, recentemente, nas redes sociais, ele vem a pronunciar que Cuba luta ao lado da população LGBT contra as opressões por causa desse novo código. Só que o movimento LGBT cubano luta há mais de 15, 10, 20 anos pelo direito de livre expressão de sexualidade e identidade de gênero contra o governo cubano. Isso não foi algo que o governo cubano, por sua boa vontade, pela sua benevolência incrível, foi lá e cedeu às LGBTs. Não, isso foi arrancado com muito sangue, com muita luta e muito enfrentamento. E esse youtuber, que nem é só youtuber, né, é um influencer, né, Ian Neves, tem a cara de pau de contar para toda essa juventude de que a benevolência do Estado cubano garantiu isso às LGBTs. Como se as pessoas, os que estão ao lado do governo cubano, tivessem essa visão, né? Afinal, o próprio Fidel Castro assumiu que colocou LGBTs em campos de trabalho forçado em Cuba. E ainda a gente vê, né, esses grandes influencers falando essas besteiras e essas mentiras. Agora, indo para o outro tema, né, que também está muito conectado com o stalinismo. Grande parte dos teóricos pós-modernos, eles auxiliaram e contribuíram muito para duas visões dentro do movimento, né? A primeira visão de que as pessoas LGBTs vão conquistar a sua emancipação lutando sozinhas, que é a tese da luta fracionada, a luta isolada e do empoderamento. E a outra percepção que eles deram muita base para acontecer é a percepção consumista, né, do pink money, de emancipar as LGBTs a partir do dinheiro, né? Bom, por que se formou essa concepção nos teóricos pós-modernos e como isso impactou no movimento? Justamente porque o grande percussor deles, que é o Michel Foucault, é um homem gay, né, que militou no Partido Comunista Francês, viveu maio de 68 e vivenciou dois processos com relação à burocracia stalinista. O primeiro processo foi a traição canalha, né, do Partido Comunista Francês sobre a orientação de Moscou em relação à greve de operários no maio de 68, né, lá na França. Foucault viu isso, vivenciou isso. Assim como ele também viu o que era o socialismo real e todo o caráter homofóbico e preconceituoso e conservador e misógino da burocracia stalinista. Não é à toa que Foucault escreve, às vezes, no seu livro, fazendo a comparação, né, igual entre União Soviética e capitalismo. Porque, obviamente, a gente sabe que a União Soviética não era equivalente ao capitalismo. Entretanto, o processo de burocratização degenerou tanto a União Soviética, né, que levou à conclusão falsa, né, desses teóricos que o socialismo equivalia ao capitalismo, como a mesma coisa, né? Porque se tinha a compreensão de que o stalinismo era socialismo, só que o stalinismo nunca foi socialismo. Ao contrário, é a deturpação do socialismo. E Foucault escreveu bastante sobre isso. Foucault escreveu. Mas ele também escreveu algo que os stalinistas não escreveram, né? Que era sobre a luta de colocar abaixo as teses de que a homossexualidade era doença. E não é à toa, né, justamente por pautar a necessidade do movimento nas suas teorias, não é à toa que as suas teorias vão ser ouvidas e vão virar, né, a base ideológica do movimento naquele período, né? Então, isso acaba criando, né, Foucault cria um racha de categorias, né, onde a sexualidade nada tem a ver diretamente com a luta de classes, tanto que ele não fala de luta de classes, né, nos seus livros, né, criando a percepção de que, bom, a luta das LGBTs, a luta dos homossexuais contra a briga de poder, né, de despatologização, nada tem a ver, né, com o capitalismo, nada tem a ver com a classe trabalhadora. Aqui você lute sozinha, né? E isso forja hoje no movimento essa concepção de que gays, lésbicas, bissexuais, trans têm que lutar isoladamente, né? Como se o nosso próprio movimento isolado fosse conseguir, de fato,
disputar um projeto de sociedade e construir outra sociedade, né? Porque é isso que a gente precisa para conseguir nos emancipar. Construir uma sociedade comandada pela nossa classe, e assim a gente vai conseguir pautar as nossas necessidades, como emprego, como educação de diversidade sexual e de gênero na escola, como cotas, só se a gente tiver o poder em mãos. Enquanto o poder estiver na mão dos grandes ricos e poderosos, a gente não vai ter as nossas necessidades contempladas. Então, Foucault direciona o movimento para isso. E também dá a abertura, né, de que as ações individuais de poder dos indivíduos, né, pode levar a mudanças estruturais, né, porque a visão dele é de que o poder individual estrutura a sociedade. Então, o que acontece? Isso cria, né, uma visão no movimento de que, bom, se todo mundo aqui ascender economicamente, nós podemos acabar com a homofobia e transfobia, né? Quando, na verdade, isso só acentua cada vez mais, né, a condição de permanecer o capitalismo, um sistema que usa da diferença humana para explorar mais e lucrar mais. Então, os pós-modernos, que surgiram a partir de Foucault, né, eles seguiram essa mesma linha, e no movimento LGBT, eles carregaram o movimento dessa visão teórica, política, filosófica que o movimento tem até hoje. E está totalmente conectado com a traição da Terceira Internacional e a visão que a Terceira Internacional, já burocratizada por Stalin, tinha das pessoas LGBTs.